E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal aqui, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do São Paulo. São Paulo que segue na sua preparação para o início da pré-temporada e jogo contra o Cruzeiro já na semana que vem. E também o interesse do Tricolor em Lucas Rosa. O São Paulo vai fazer um esforço aí para trazer o lateral direito. Antes de mais nada, desça aí embaixo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para não perder os vídeos e também ajudar esse jovem São Paulino aqui. Você já sabe, a gente vai estar assistindo o vídeo junto. No final do vídeo eu volto, a gente vai comentar bastante sobre essa temporada do São Paulo, sobre reforços, sobre lateral direita, muita coisa. Gretchen Eleitorais, deixa na descrição sem mais enrolação, simbora pro vídeo. O José Paes traz agora um resumo de tudo que você precisa saber do Tricolor. Pode rodar. Fala, Má! Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a edição de hoje do Gazeta Esportiva. Pois é, dei uma saidinha, fui gravar uma pauta especial que irá ao ar aqui no Gazeta Esportiva dos próximos dias, mas é claro, lógico, não poderia deixar de falar do São Paulo na nossa edição de hoje. São Paulo que segue lá nos Estados Unidos, claro, para sua pré-temporada na cidade de Orlando, depois vai para Fort Lauderdale, Miami, ali no estado da Flórida, enfim, pré-temporada importante do São Paulo nesse ano de 2025. Ontem treinamento em 2 períodos, no período da manhã e também no período da tarde, pela manhã na academia e à tarde no campo. Hoje também treino em 2 períodos, mas as duas atividades no campo, lá no complexo da ESPN, na cidade de Orlando, onde tem os parques temáticos todos por lá. São Paulo que no dia 14, na semana que vem, deve apresentar oficialmente o meia Oscar, que deve vestir a camisa 8 do Tricolor. Inclusive, um dos representantes aí da patrocinadora Master do São Paulo estará nessa entrevista coletiva, porque essa patrocinadora vai ajudar a pagar os vencimentos aí do Oscar, que tem contrato de 3 anos com o São Paulo Futebol Clube. O presidente Júlio Casares, claro, também estará presente nessa apresentação, nessa coletiva. Presidente que viaja amanhã lá para os Estados Unidos, ainda não está com a delegação, ficou por aqui para resolver outros tipos de problemas aqui no Brasil. São Paulo que segue tentando reforçar as laterais aí do elenco do técnico Luiz Ubeldia. Já tem o Enzo Dias por empréstimo junto ao River Plate. Tem pré-contrato com o Wendel, jogador do Porto, lá de Portugal. Segue tentando a contratação do Natanael, lateral direito do Curitiba. E agora informação que vem dos amigos lá do Globoesporte.com, do meu querido Marcelo Braga, que o São Paulo está de olho no Lucas Rosa, jogador aí de 24 anos, revelado pelo Palmeiras, com passagem pela Juventus da Itália e que está no Valladolid da Espanha. Ele tem contrato com o clube espanhol até o meio do ano que vem. O São Paulo teria tentado um movimento por um empréstimo nesse primeiro momento. Valladolid não gostou e as tratativas seguem então para o São Paulo reforçar a lateral direita. Perdeu o Rafinha, que foi para o Coritiba, e o Igor Vinícius deve começar a temporada como titular do São Paulo. Tá certo, Marina? Beijo grande para você aí, bom programa para todo mundo e até uma próxima. Valeu, Zé. E aí, Bacege, essas informações que o José Paes trouxe pra gente? O São Paulo vem trabalhando arduamente nos bastidores para fechar a montagem do elenco, pelo menos para o primeiro semestre de 2025. Já fechou com Enzo Dias, o Wendel tem um pré-contrato assinado, mas se o Porto não topar liberá-lo antecipadamente, o Wendel, que é um grande jogador, disputou a Copa América com a seleção brasileira, só chegaria em julho. Então perderia o primeiro semestre. O Enzo Dias ainda não embarcou para os Estados Unidos. O São Paulo ainda não tem um outro lateral direito definido. Então o Zubeldia está comandando a pré-temporada, que já é curta, sem o elenco estar completamente construído. E isso obviamente afeta principalmente o desempenho do São Paulo nesse início de temporada, porque vai começar a temporada com um time. E pode ser que conforme os reforços venham chegando, o time vai passando por transformações no decorrer das competições, o que não é o cenário ideal. De toda maneira, o São Paulo, mesmo com um orçamento curtíssimo, vem se esforçando para contratar jogadores, sempre na base de um empréstimo ou tentando atrair atletas que já estão na fase final do seu contrato com um outro clube, podendo assinar um pré-contrato e chegar ao São Paulo de graça, que assim a diretoria não precisa investir uma grande quantidade de dinheiro. Essa é a realidade do São Paulo atual. Contratou o Oscar, uma badalada contratação, é verdade, mas a tendência é que os outros nomes que sejam integrados ao elenco sejam nomes mais modestos e que se adequem à realidade financeira do São Paulo. De toda forma, eu vejo o elenco
bastante competitivo, principalmente o time titular é um time que tem capacidade aí para brigar de igual para igual com as potências do futebol brasileiro. Elenco já é uma outra história. A informação que a gente ouvia nos últimos meses do ano passado, novembro para dezembro, era de que 2025 seria um ano extremamente difícil para o São Paulo, que se o Zubeldia quisesse ficar, seria para aceitar todas as dificuldades que o clube teria, que seria uma coisa muito complicada. Gente, por tudo isso que nós estamos acompanhando, eu acho que o time de São Paulo esse ano talvez seja melhor que o do ano passado. Muitos jogadores saíram, o elenco ficou mais enxuto, é verdade. Peças importantes de reposição, reservas que entravam toda hora foram embora, isso pode fazer falta. O Wellington Rato, o Nestor, o Lisieiro até foi útil no final do ano, aí na lateral esquerda principalmente. Mas se você pegar agora, do meio pra frente, pra mim tá melhor. Você pega Pablo Maia, Alisson, ainda tem o Luiz Gustavo que renovou, Oscar, Lucas, Luciano, Caleri, tem o Eric que pode render mais, tem o Figueirinha que é uma grande alternativa. Então, gente, São Paulo tá na parada aí para encarar qualquer um de frente. Se chegou na Libertadores ano passado com o time que tava, esse ano pode fazer pelo menos igual. Nossa enquete? Olha, mas são 3 grandes nomes, mas pelo fato de já ser um remanescente do elenco, já conhecer a forma de trabalhar do técnico e tudo mais, eu ainda aposto no Lucas Moura como o grande destaque do São Paulo. E aí, Alex Miller? O Oscar pode vir a ser, né? Mas é o que o Marcelo Baceggio falou. O Lucas Moura, além de ser um grande jogador, e a gente viu isso no ano passado, quando ele não jogava pelo São Paulo, o time tinha muito mais dificuldade do que quando ele estava em campo. Algo natural quando se tem um cara desse nível, né? Então, também por uma questão natural, acho que o Lucas Moura deve ser o destaque do São Paulo. Concordam com eles? Entrem lá então e votem na nossa enquete, também participem. Olha, meus amigos, uma coisa que a gente tem que realmente dar o braço a torcer, por mais que muita gente da imprensa fale muita bobagem, o Miller falou algo que é interessante, né? Realmente, os jogadores que saíram do São Paulo não eram peças extremamente fundamentais. O Rafinha praticamente não jogava mais, né? Era mais um auxiliar técnico. O Rato era o jogador de uma jogada só, cortar para o meio e cruzar na área, de bolas paradas. O Nestor é um cara que não era utilizado frequentemente. O Lisieiro é outro cara que também não era utilizado frequentemente. O Michel Araújo, desses caras, era o jogador mais utilizado pelo Zubeldia. Então, assim, não é que o São Paulo abriu mão de peças fundamentais do elenco. O São Paulo enxugou o elenco, principalmente porque o Zubeldia, em entrevista para a ESPN, ele disse que nessa temporada ele quer aproveitar mais a base, quer dar mais oportunidades para a molecada da base, tanto o Rian Francisco, o próprio William, então o Hugo também, da base, que o São Paulo, que o Zubeldia admira, gosta do futebol dele. Então, para essa molecada ganhar espaço, ter espaço, você tem que liberar jogadores. E foi isso que o Zubeldia fez, foi isso que a diretoria fez, muito por conta do FDIC, do fundo, que vai ajudar o São Paulo a se reestruturar financeiramente. O torcedor do São Paulo tem que ter essa noção também que o São Paulo está passando por um processo de reestruturação financeira. Então, são coisas que ajudam o São Paulo a atingir as metas financeiras para o ano de 2025, e isso não impede que o São Paulo no meio do ano faça investimentos. Agora o São Paulo está limitado, mas no meio do ano o São Paulo vai ter sim aí uma folga maior para fazer investimentos, assim como na temporada do ano que vem vai poder investir um pouco mais, e assim sucessivamente, conforme for quitando os juros e for entrando em acordo aí com o FDIC, acordo financeiro. Então são coisas que agora, nesse momento, eu não vou explicar. Mas vamos falar sobre o time. Cara, ontem teve a notícia aí que o Zubeldia ele tinha armado um esquema com o Luciano por dentro, Lucas de um lado e Oscar do outro. Hoje, o Zubeldia já deu uma mudada, ele já colocou o Luciano como segundo atacante, o Oscar de meia esquerda e o Lucas de meia direita. Então ele já deu uma mudada. Eu particularmente fiquei espantado quando eu fiquei sabendo que o Lucas ia jogar de meia direita, o Oscar de meia esquerda e o Luciano por dentro. Isso para mim é algo inaceitável. O Zubeldia fazer uma idiotice dessa. É ele querer que o time do São Paulo seja ridículo. Agora você adiantar o Luciano, colocar ele ao lado do Caleri, o Oscar de meia direita e o Lucas de meia esquerda, aí sim você tem um time que pode
pode efetuar um futebol de melhor qualidade. Tudo bem que você perde a profundidade do Ferreirinha, né? A profundidade do time do São Paulo. Essa profundidade vai ser responsabilidade dos laterais, tanto do lateral esquerdo quanto do lateral direito. Mas você ganha em qualidade técnica, né? Você ter Lucas e Oscar por dentro e Luciano e Caleri dentro da área, você ganha em finalização. O Luciano é um ótimo finalizador, é um cara que tem um faro de gol, que consegue até fazer tabelas curtas dentro da área, na entrada da área. Ele é um cara que tem métodos de ajudar o São Paulo dentro da área. O grande problema é quando o Luciano sai da área. Quando ele sai da área, aí ele mais atrapalha do que ajuda. Então, essa formação, o que eu mais tenho medo é como que o São Paulo vai marcar. Que você vai ter 4 jogadores acima dos 40 anos. Eu não sei se vocês perceberam nas fotos que o São Paulo divulgou aí, o Caleri tá bem mais fininho, né? Eu achei o Caleri bem mais fininho. A temporada passada, eu não tô falando que o Caleri tava gordo, mas o Caleri tava bem mais forte, de massa muscular. As fotos desse ano parece que o Caleri deu uma secada, tá mais slim, né? Como costumam dizer, tá mais fitness. Isso ajuda ele a ser mais leve, ter mais impulsão, mas acaba aproximando as características dele com a do André Silva, né? O Caleri mais forte, ele é um cara que segura mais a bola, que consegue fazer o pivô, que consegue arrastar e brigar e ganhar com os adversários, né? Os zagueiros. Ele mais magrinho assim, não sei, vamos ver, né? Porque o André Silva ele tem essa dificuldade de fazer o pivô por ser mais magro. O André Silva, lógico, ele é mais alto que o Caleri, ele é mais técnico que o Caleri, mais rápido que o Caleri, mas ele tem dificuldades no fazer o pivô. O Oscar é um cara que se beneficia muito, né? De ter um pivôzão. Ele tinha, se eu não me engano, Gustavo, o nome do parceiro dele, que jogava lá na China, e ele fazia muito essa jogada de pivô, de dar a bola, o cara escorar e ele chegar batendo, fez muitos gols, muitas jogadas se iniciavam assim, com a jogada do pivô, entre Oscar e o pivô. Então, acho que essa dupla Oscar, Lucas, esse trio, né, Oscar, Lucas e Caleri, vão conversar muito bem, porque o Oscar ele vai saber explorar as qualidades do Lucas, né, que a arrancada. Por exemplo, o Lucas, por muitas vezes, ele pegava a bola, arrancava, driblava 1, 2, tocava a bola pro Luciano, o Luciano perdia a bola. Então, agora, o Lucas vai cortar, driblar 1, driblar 2, vai dar a bola no Oscar, e o Oscar tem a capacidade de colocar a bola na frente pro Lucas na velocidade e sair na cara do gol. São características diferentes. E o Luciano também vai se aproveitar da qualidade do Oscar, né? O Luciano é um cara que precisa de pouco espaço, de pouca coisa para fazer gol. Ele é um ótimo finalizador. Então, o Oscar também, sinceramente, eu acho que o Oscar ele vai beneficiar e trazer uma grande qualidade técnica para esse time do São Paulo. Ele é um cara muito inteligente, ele decide as jogadas muito rapidamente, é um cara que dá 2, 3 toques na bola para resolver. A gente tem aí, por exemplo, o Garro no Corinthians, que é um cara que pega essa bola e levanta e fica um pouco com ela para pensar. O Ganso também é esse cara, por isso que o Ganso tá sempre de frente para a jogada, né? O Ganso tá sempre buscando ângulos para ele saber o que vai fazer, para ler os espaços. O Oscar ele é um pouco diferente. O Oscar é o cara que ele lê a jogada antes dela acontecer. E quando a bola chega nele, ele já busca dar o passe de primeira, já busca dominar e dar o passe, já busca dominar orientando o corpo para fazer o lançamento, para fazer a bola entre linha, para fazer a inversão. São características diferentes. Então o Lucas, o Luciano e o próprio Caleri vão se beneficiar do futebol do Oscar essa temporada. E eu particularmente estou bem ansioso. A gente teve pessoas, né, lá nos Estados Unidos fizeram vídeos falando que o Oscar ele é realmente um jogador muito acima da média, um cara que tecnicamente tá muito bem, que fisicamente também ele não deixa a desejar, é um cara que se cuida, é um cara que tá sempre bem magro, bem postado, bem centrado, concentrado. Então é um cara que nos primeiros treinos está impressionando bastante a comissão técnica e os próprios companheiros, né? Porque você tem um cara da qualidade técnica do Oscar, beneficia todo mundo. Sobre o Lucas Rosa, provavelmente o São Paulo tinha um acordo verbal com o Natanael. A grande questão é que acordos verbais não é todo homem que banca, né? Por exemplo, o Wellington Rato, ele fez um acordo verbal com o São Paulo
E vieram propostas do Japão, vieram propostas da Arábia, mas o Wellington Rato preferiu ir para o São Paulo. O Eric, a mesma coisa, né? O Eric, o São Paulo o procurou, ele teve propostas mais interessantes de outros lugares, mas ele preferiu ir para o São Paulo. O Natanael, ao que indica, o clube e empresários estão não vou falar que fazendo a cabeça, mas mostrando para ele que talvez seja melhor financeiramente ele ir para o Atlético Mineiro. Eu acho que se a proposta for interessante para o jogador, ele que vá. Sinceramente, eu acho que a exposição que você tem jogando no eixo Rio-São Paulo é muito diferente de você jogando em Minas, né? Você vai para Minas, você só vai ter exposição quando o Campeonato Brasileiro começar. Se seu time se destacar, né? Se o Atlético Mineiro se destacar ainda. No eixo Rio-São Paulo, você tá sempre jogando, você tá sempre nos holofotes. A gente sabe que o eixo Rio-São Paulo é o que gera, né, notícias, é o que gera conteúdo para as emissoras, então, mas cada um tem a sua decisão. Assim como o Wellington decidiu ir para o todo-poderoso Southampton, então, o último colocado do campeonato inglês, que vai jogar a Série B. É o Criciúma do campeonato inglês, o time que o Wellington foi. Para ele é vantajoso. Vida que segue. Vida que segue. No caso do Lucas Rosa, o São Paulo fez uma consulta para saber de valores e, ao que tudo indica, o São Paulo vai injetar grana, né? O São Paulo estava tentando a todo custo injetar grana, ele não queria... Primeiro ele pensou em injetar grana no Montiel, que era o plano A do São Paulo, só que o Montiel preferiu ir pro River Plate, tudo bem, principalmente pela proposta. O São Paulo pensou e até fez uma proposta de liberação pelo Wendel, mas o Porto tá devendo pro Wendel. Então não compensa o São Paulo pagar, já que o Porto tem um débito com o Wendel. O Wendel mais cedo ou mais tarde tá, eu acho que antes do meio do ano, mais cedo ou mais tarde, mais tardar o início de fevereiro, o Wendel deve pintar aqui pelo São Paulo, porque a liberação lá não tá tão difícil. O Porto, além de dever uma grana pro Wendel, ele vai ter que ficar pagando o salário do jogador até o meio do ano, sem um jogador jogar. Então são coisas assim que talvez não compense muito pro Porto. Então, esse Lucas Rosa, ele pode ser o cara que o São Paulo vai injetar dinheiro. O São Paulo ainda não injetou dinheiro em ninguém, né? O Oscar ele veio livre do mercado com luvas, mas essas luvas são diluídas durante o restante do contrato. Tem comissão de empresário, mas isso aí sinceramente não é coisa como você comprar direitos federativos, né? O Wendel a mesma coisa, pré-contrato. O São Paulo não vai precisar nem injetar dinheiro para liberação. O Natanael, o São Paulo queria comprá-lo pagando um pouco de dinheiro e deixando uma porcentagem para a futura venda do Natanael. Agora, no caso do Lucas Rosa, o São Paulo vai ter que injetar dinheiro, né? Ao que tudo indica, se o valor for até 27, 28, 30 milhões, o São Paulo vai tentar tramar alguma coisa aí, fazer uma arquitetagem financeira para estar contratando jogador, que é as lacunas que o São Paulo tem, né? Lateral esquerda, chegou o Wendel e o Dias, que também veio sem custos, né? Na lateral direita a gente tem o Moreira, só que o Moreira é de vidro, e o Igor Vinícius, que é o Igor Vinícius. E esse menino, o Lucas, ele seria realmente alguém para chegar e resolver. Ele é destaque no Valladolid. Tudo bem, é o todo-poderoso Valladolid. Se eu não me engano, é até time do Ronaldo, né? Se eu não me engano. Eu não me lembro agora se é o Valladolid que o Ronaldo é dono, mas são peças que chegam para resolver. O Wendel na lateral esquerda, o Lucas na lateral direita e o Oscar para o meio de campo. Lacunas que o São Paulo tinha que estão sendo resolvidas. Quero que você deixe a sua opinião sobre o time e a melhor escalação para você. O que você pensa do Lucas Rosa e a sua previsão para a temporada de 2025. Beleza? Se você não for inscrito, já sabe, se inscreve, deixa seu like, fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.